Entrando em Jericó, atravessava a cidade, Jesus, atravessava Jesus a cidade, Jesus, perdão. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque a Tua palavra ela tem autoridade sobre a nossa vida. Nós nos submetemos a ela. Nós hoje declaramos que ela é a maior autoridade sobre nós. Não temos ninguém a quem possamos responder, senão a Tua palavra e ao Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, que ela seja a régua moral, que ela possa servir para basilar as nossas decisões e para a qual nós possamos olhar sempre que alguma situação na nossa vida aparecer, como o padrão correto de ação. Em nome de Jesus. Amém. Zaqueu. Quem conhece a história de Zaqueu, levanta a mão. Toda a gente, não é? A Clarinha ouve uma música. É engraçado que sempre falam de Zaqueu o pequeno, não é? É uma coisa interessante. A musiquinha diz: Zaqueu era um homem pequenino que queria ver Jesus, não é? Ou seja, é sempre a história de Zaqueu tem que contar sempre como sendo um homem pequenino, não é? Mas há muito mais aspectos importantes para nós aprendermos para a glória de Deus. Vamos nos focar em alguns. Amém, irmãos? Zaqueu, então, ele era um homem maioral dos publicanos e rico. Vou traduzir isto. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu era o que nós podemos chamar naquele tempo do fiscal do IRS, não é? Das finanças. Então Zaqueu, ele tinha autoridade sobre homens, ele era chefe de muitos homens, e esses homens tinham o dever de cobrar impostos às pessoas. Já expliquei isto algumas vezes, mas volto a explicar porque é importante termos esse contexto. Ninguém gosta de quem cobra os impostos, pois não? Ninguém gosta de pagar impostos. Alguém aqui, quando recebe o salário e vem lá o recibo, olha para a dedução do IRS, para a dedução da Segurança Social e diz assim: uau, incrível, que bom, tiraram-me aqui 30% do meu salário quase. Uau, que maravilha, é mesmo isto que eu queria. Obrigado, cobradores de impostos. Ninguém gosta, não é? Todos nós, ai meu Deus, nós pelo menos esperamos que isso seja bem usado, não é? Muitas vezes não é o caso, mas pelo menos esperamos que isso reverta em alguma coisa positiva para a sociedade, para o cuidado daqueles que precisam e para o nosso futuro também. Supostamente estamos a investir na questão da segurança social para a nossa reforma, não é? Mas não gostamos, a verdade é essa. O nosso trabalho custa, é difícil e nós queremos ser recompensados por ele. Imaginem então isso acontecer e não é uma dedução automática como é hoje. Não é? Hoje nós recebemos o salário já entra deduzido, já entra líquido. Naquele tempo não, naquele tempo as pessoas recebiam o seu salário, os seus bens e tinha que vir alguém à sua casa para cobrar os impostos, não é? Zaqueu não era esse homem que ia à casa das pessoas. Ele muitas vezes até podia ir, mas ele supervisionava aqueles que iam. Então ele não levava com o ódio das pessoas diretamente, mas acabava por indiretamente sofrer essa hostilidade da população. E para piorar as coisas, Zaqueu não estava a cobrar impostos para que a nação de Israel, para que o povo de Judá pudesse enriquecer como nação. Não, ele estava a cobrar impostos para o povo romano. Então o que ele basicamente fazia, sendo um judeu,
era tirar dinheiro do povo judeu e encher os bolsos do Império Romano. E isso fazia com que ele fosse ainda mais odiado. Então nós hoje pagamos impostos, mas pelo menos é o Estado português, é para o povo português, entre aspas, não é? Mas não, ali era como se nós aqui tivéssemos a pagar impostos e esses impostos fossem todos para Espanha ou algum país que nos dominasse. Havia aqui um ódio muito grande dentro do coração das pessoas por esse tipo de gente, não é? Então eles eram vistos como impuros, como traidores da nação. Quer dizer, eles vêm aqui e vêm tirar o nosso trabalho árduo, o nosso suor e entregar nas mãos do povo romano. Isso já é mal o suficiente, concordam comigo? Mas Zaqueu era pior ainda. Porque Zaqueu não só cobrava o imposto definido, mas Zaqueu inflacionava o imposto. Então Zaqueu era aquele tipo de pessoa que podia dizer que o imposto aumentou sem ele ter aumentado. E o que é que ele fazia? Ele recolhia o imposto, devolvia o que era devido a Roma, mas ficava com o excedente. Então ele, para além de ser um traidor, para além de ser alguém que estava a ver pelos interesses daqueles que o estavam a dominar, para além de estar a tirar dinheiro do povo sofrido e trabalhador, ele também estava a roubar. Então esse homem enriqueceu muito, ele era extremamente rico. A Bíblia conta que ele vivia em Jericó. Lembram-se de Jericó, não é? Jericó, antes de Israel ir para lá, era uma das cidades mais importantes da antiguidade e continuou a ser depois. Então Jericó era um centro muito importante financeiro e Zaqueu vivia em Jericó. Zaqueu estava lá, ele tinha uma casa muito grande, uma das maiores casas, e esse homem vivia naquele lugar. Nós começamos esta narrativa com Cristo a decidir viajar, não é? Atravessar a cidade de Jericó. Porque Jesus queria chegar para a Páscoa em Jerusalém e para tal ele necessitava passar por Jericó. Só que Jesus estava com uma comitiva muito grande, não se esqueçam que Jesus estava no auge da sua popularidade, então toda a gente queria conhecê-lo, ele já tinha feito vários anos de ministério, e Jesus então toda a gente conhecia, toda a gente sabia do que ele tinha feito, e nós estamos a aproximar-nos da Páscoa, que foi o momento em que Jesus, ao entrar em Jerusalém, entra de forma muito bonita, não é? E nós vemos toda a gente a adorá-lo como rei, na verdade. Então Jesus estava muito bem aqui no ponto de vista da visibilidade para as pessoas. Seria normal então que toda a gente quisesse vê-lo, não é? Apesar de eu estar só de passagem, era normal que muita gente iria querer ver quem era aquele homem Jesus, do qual tanto se ouvia falar. Então a multidão se juntou. As pessoas que estavam ali em Jericó enfileiraram-se, foram para a rua para vê-lo passar, não é? Jesus recentemente tinha ressuscitado Lázaro em Betânia, e Betânia ficava a menos de 24 quilômetros ali de Jericó. Então a notícia espalhou-se muito rapidamente, como é que um homem que estava atado já por ataduras, morto dentro da sepultura, sai da sepultura a caminhar, vivo, com saúde. Isto era algo completamente fora do normal. Essa notícia viajou muito rapidamente e toda a gente queria ver aquele homem que ressuscitava os mortos. Aleluia. Então, Jesus ali agita toda aquela cidade, não é? E Zaqueu então faz o seguinte: Zaqueu era um homem pequeno, não é? E daí vem todas as histórias dele. E no meio da multidão, Zaqueu não conseguia ver Jesus. Zaqueu então sobe a uma árvore, que era uma árvore mais baixinha, na qual ele conseguia subir e conseguia se agarrar aos galhos, e dali ele vê Jesus, ele consegue ver Jesus a passar. A palavra de Deus diz que quando Jesus passa por ele, olha para cima, vê Zaqueu e dirige-se a Zaqueu diretamente e chama-o pelo seu nome.
E diz assim, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje. Amém? Jesus se convidou para a casa de Zaqueu, não é? Jesus diz assim, Zaqueu, eu vou à tua casa, tu vais abrir as portas e acabou, não é? Eu é que mando. Então abre as portas, prepara tudo porque eu vou à tua casa. Na verdade, Jesus conhecia bem quem era aquele homem, porque ele o conhecia pelo nome. Amém? Zaqueu, no entanto, teve que fazer algo. Pensem comigo, irmãos. Zaqueu tinha uma vontade muito grande de ver Jesus, certo? Não era só curiosidade. Curiosidade toda a gente que estava ali tinha. Mas Zaqueu tinha uma vontade. Algo dentro dele clamava por ele ver Jesus. Ele tinha que vê-lo. Ele tinha que talvez até chamar a sua atenção. Porquê? Porque algo dentro dele clamava por isso. Nenhum homem que é uma autoridade dentro de uma cidade, alguém que é rico, que é bem ou mal visto, mas que é muito popular, que tem uma imagem, digamos assim, a manter, pura e simplesmente sobe a uma árvore para ver alguém passar. Isso é uma coisa de tolo, é uma coisa que não faz sentido. Principalmente alguém da sua reputação, do seu calibre. Então havia algo muito importante dentro dele que clamava que ele deveria ver Jesus, ele deveria estar próximo de Jesus. Zaqueu com certeza conhecia todas as histórias sobre Jesus. Zaqueu sabia do que Jesus tinha feito. E Zaqueu, com certeza, irmãos, sentia algum tipo de remorso pelo seu tipo de vida. Sabem, ele enriqueceu, ele ganhou projeção, ele ganhou autoridade, mas eu tenho a certeza que ele sabia que estava a trair o povo de Deus. Eu tenho a certeza que ele sabia que a sua conduta não era correta. Eu tenho a certeza que ele sabia que ele era mal visto diante de Deus pelo seu estilo de vida. E eu tenho a certeza que ele talvez não tenha tido forças anteriormente para buscar e para se arrepender e para tomar uma decisão de mudança de vida, mas hoje ele viu alguma oportunidade. Ele viu alguma saída. Talvez ele não sabia como, ele não sabia em que condições, mas ele sabia que aquele homem que estava a passar podia dar solução para a vida dele. Então ele decidiu, eu vou subir, eu vou me humilhar, eu vou me submeter a isto. Ninguém vai esquecer, porque toda a gente vai me ver ali e eu vou perder o meu estatuto, mas é mais importante eu ver Jesus do que manter o meu estatuto. Então, Zaqueu enfrentou obstáculos. Diz ao teu irmão, tu tens que enfrentar obstáculos para buscar a Deus. Obstáculos sociais. Vivemos num país brutalmente católico, onde o catolicismo não é apenas a religião mais professada. O catolicismo é a cultura professada. Em Portugal, para os irmãos brasileiros que estão cá há pouco tempo e não sabem, ser católico em Portugal é algo para o qual nós já nascemos. Nós já nascemos católicos. O batismo já é algo que acontece, toda criança é batizada, toda criança passa pela comunhão, pelo crisma, toda criança é casada na igreja... Toda criança, não é? Todo adulto depois é casado na igreja católica, faz parte da cultura, é cultural. Se tu chegas e dizes à tua família que não vais batizar o teu filho na igreja católica, eles vão olhar para ti e vão dizer, tu tens um problema. Mas eu não acredito no Deus católico, eu não acredito nessa fé. Mas não é sobre acreditar, é a nossa cultura. Os teus avós fizeram, os teus pais fizeram, tu tens que fazer. É o teu dever familiar, cultural. O catolicismo aqui, irmãos, é cultural. Então, se nós queremos quebrar obstáculos, o primeiro que vai nos aparecer é esse, é um obstáculo social, cultural. De dizermos à nossa família que nós queremos servir a Jesus e entendemos que Jesus é o único e suficiente Salvador. Que talvez frequentar uma igreja que não prega apenas sobre Jesus Cristo não seja para nós. Que talvez o batismo nós entendamos que é algo com uma decisão em adulto. Vai ser difícil, certo? Alguém aqui já passou por essas dificuldades na família? Levanta a mão. Difícil, não é? É duro. Mas o Senhor dá força. Amém?
Não é fácil. E isso não é porque as pessoas nos odeiam, não é porque elas querem o nosso mal, é porque elas acham que é o melhor para nós. Então elas vão querer que nós honremos a memória de família. Irmãos, há pessoas, e isso protegendo cada um, mas há pessoas, e já contactei, já tive, já aconselhei muita gente, que diz assim, eu até entendo que a palavra de Deus é pregada, eu até entendo que eu não devo, que a idolatria é errado, eu até entendo que eu devo buscar a Deus sinceramente, mas olha, eu tenho que honrar a memória dos meus pais. O meu pai e a minha mãe, antes de morrer, pediu-me para que eu pudesse manter no caminho que ele me disse. Então, por mais que eu saiba que isto é verdade, eu não posso seguir em frente neste caminho, porque eu não posso ser um traidor da minha família, da minha cultura. É duro ouvir isto, e é duro dar resposta a isto. Porque como é que tu convences a pessoa de que ela consegue honrar a memória da família dela, mesmo não sendo da mesma religião? É duro, é difícil. Mas todos nós passamos por isso, certo, irmãos? Eu tive alguma facilidade porque vim do Brasil, porque a minha mãe, a pastora Ana, converteu-se, eu era muito novo, eu tinha uns 6 anos talvez, e tenho contato com a igreja evangélica desde muito cedo. Quem passou por isso tem muita sorte. A minha esposa, por exemplo, não teve essa facilidade, não é? Ela converteu-se depois que me conheceu. E muitos de vocês passaram pela mesma situação. Mas esses obstáculos devem ser vencidos. Amém? Obstáculos familiares, foi o que nós falamos. Obstáculos psicológicos. Muitos de nós, psicologicamente, não conseguem conceber a ideia de que temos que negar a nós próprios. Temos que morrer para a nossa carne. Nós achamos que ainda temos que viver para os nossos prazeres, para as nossas próprias vontades. E isso entra também nos obstáculos emocionais. Muitos de nós não conseguem vencer o medo, não conseguem vencer o receio. Já tivemos pessoas na igreja que não diziam à família que estavam aqui na igreja. Inventavam alguma coisa. Diziam que iam às compras, diziam que iam passear, diziam que iam... e vinham à igreja. Porque eu até entendo, não é? Tem medo de chegar ao pai, à mãe e dizer, olha, pai, mãe, eu estou a frequentar uma igreja evangélica. O que é que vem daí? Receio, medo. Às vezes nem é o pai e a mãe, às vezes é o namorado, o companheiro, o marido. Às vezes a pessoa tem tanto medo que não consegue dizer. Mas o Senhor nos chama a quebrarmos esses medos. Amém? Pense como Zaqueu. Zaqueu também estava numa situação que se ele quebrasse o protocolo, não havia volta atrás. Mas ele quebrou o protocolo. Amém? Temos que entender a nossa necessidade de transformação. Se eu entendo que eu preciso mudar, e se eu entendo isso profundamente, nada vai ser suficiente para me parar. Às vezes eu não avanço, eu não vou em frente, porque eu não entendo a importância da mudança na minha vida. Às vezes eu não subo a árvore, porque eu estou mais preocupado com a opinião dos outros do que com o meu pecado. Às vezes eu não me... Como a mulher que chegou e quebrou aquele perfume sobre Jesus, sobre os pés de Jesus, e enxugou os seus pés com os seus cabelos, e os discípulos olharam e acharam, mas que coisa ridícula, não é? Esse perfume é tão caro, por que é que tu fizeste isso? Não entenderam que aquela mulher entendeu, que render-se a Jesus era mais importante do que o ridículo que ela iria passar nas mãos dos outros. E isso é algo que só entende quem está desesperado por mudança. Hebreus 10, 22 diz, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com convicção. Diz ao teu irmão, aproxima-te de Deus com convicção em nome de Jesus. Não vás a medo, não vás meio comprometido, porque senão tu não vais. Tens que ir completamente comprometido. Tens que ir com convicção.
É necessário subir a uma árvore, eu vou subir a uma árvore. É necessário dobrar os meus joelhos, eu vou dobrar o meu joelho. É necessário entregar o perfume mais caro aos pés do Senhor, eu vou entregar o que é mais caro aos pés do Senhor. Eu faço o que é necessário. E então, através disso, Jesus olhou e ao conhecer aquela vida, ele disse: Zaqueu, eu sei quem tu és, eu sei o teu nome, eu sei o porquê tu estás aí em cima dessa árvore e eu tenho a solução para o teu problema. Vamos e eu vou para a tua casa. Amém? Zaqueu não o convidou, mas Jesus sabia o que Zaqueu precisava. Olha que interessante. Zaqueu desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Ninguém entendeu. Mais uma vez, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Amém? Quando Jesus então decide fazer algo conosco, nós também temos que responder a esse chamado, irmãos. O desespero traz-nos à igreja, certo? O desespero nos traz à igreja. Estou desesperado, preciso orar, preciso ir à igreja. Mas é o arrependimento que nos faz continuar nos caminhos de Deus. Porque se for pelo desespero, tudo que é mau passa, entendem? O problema financeiro está hoje, a crise financeira está hoje, mas daqui a uns anos vai passar. A doença vem hoje, mas depois vem a cura. Às vezes até a perda de alguém dói, mas ela diminui com o tempo, essa dor. O desespero passa. E passa para o crente e passa para o descrente também. Se Deus só está lá no desespero, Deus só vai estar lá no desespero. Eu não vou conhecer Deus completamente se eu só conheço Deus no desespero. Eu só conheço Deus completamente se eu conheço Deus na bonança, no desespero, nos altos e nos baixos, no bom e no mau. Quando a carteira está cheia e quando está vazia. Quando o trabalho tem todos os dias e quando não tem. Quando há saúde a dar e vender e quando há doença. E quando não há saída, quando não há solução. Zaqueu entendeu que o que poderia manter na presença de Jesus era o arrependimento e não só o desespero e não só o remorso. Porque muita gente diz: eu acabei com o meu casamento, deixa-me ir para a igreja remediar isto já. Ui, quantos? Vamos orar, vamos buscar, vamos lá, tal, vamos orar, vamos fazer o que for necessário. O desespero passa, o medo passa, aquela loucura passa e a pessoa também passa. Não houve arrependimento, houve remorso, houve receio, houve medo de perder o que tinha. Sabem a diferença entre remorso e arrependimento? Remorso, eu me sinto mal. Certo? Eu me sinto mal pelo que eu fiz. Eu fiz uma coisa errada, eu me sinto mal daquilo. Eu até peço desculpa. Olha, desculpa, opa, fogo, fiz uma coisa mesmo errada contigo. Desculpa, olha, vou tentar melhorar, está bem? É um remorso, eu sinto-me mal com aquilo. Mas o desejo de fazer é maior, então eu volto a fazer, eu volto a errar, eu volto a magoar, eu volto a entristecer, eu volto a trair, eu volto a fazer o que é errado. Porque eu de facto não me estou a arrepender, eu tenho remorso dentro de mim. Eu me sinto mal com aquilo. Eu não devo ver certas coisas, eu sinto mal com aquilo, eu peco, mas depois eu vou e vejo novamente. Eu não estou arrependido de facto. Zaqueu ensina-nos uma coisa muito especial. Zaqueu ensina-nos que o arrependimento tem que ter ações. Amém? Então o que é que Zaqueu diz? Jesus, eu vou devolver tudo o que eu tirei. E se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. É muito
vindo de um homem que viveu a sua vida com base na expropriação. É muito vindo de um homem que viveu a sua vida com base em criar uma reputação de ser alguém duro que cobrava impostos. E esse homem, por ter Jesus próximo, por já saber que não estava bem, por já sentir remorsos antes, mas agora ter a confirmação que tinha que mudar, simplesmente diz a Jesus: eu vou mudar, a minha vida não é mais a mesma. Então nós temos que entender isso, irmãos. Quando nós nos arrependemos, nós mudamos de vida. Amém? Todo arrependimento é seguido de uma atitude. Aleluia. Primeiro no nosso coração e depois nas nossas ações. Zaqueu abandonou tudo. Abandonou o seu dinheiro, abandonou o seu padrão social, abandonou o seu estatuto de vida, tudo para fazer a vontade de Deus. Tudo para restaurar o que tinha desfeito. Nós devemos deixar tudo aquilo que nós construímos com muito suor, com muita dor, com muita luta, tudo aquilo que nós fizemos e que talvez nos orgulhamos, mas que não é mais condizente com o nosso padrão de vida diante de Deus. Eu gosto sempre de falar, lá no Brasil há uma cultura muito grande de gente que se converte, não é? E que diz que Jesus é tudo para eles. Mas é o tal remorso, é o tal arrependimento da boca para fora, porque depois continuam a fazer exatamente a mesma coisa que faziam. Então, músicos que cantavam coisas mundanas, coisas sexuais, sensuais, dizem que se convertem e continuam a cantar a mesma coisa. Jogadores de futebol que ganham um campeonato e dizem Jesus, 100% Jesus, tal, não é? Um dos maiores dele, Neymar, que diz que é crente acima de tudo. Na semana passada, não é? Traiu a sua namorada que está grávida. E tem na bio do Instagram a dizer que é filho de Deus. Mas não muda. Eu gosto sempre de olhar para um homem que na minha infância eu cheguei a ouvir, que era um homem, ele era vocalista de uma banda chamada Raimundos. O pessoal do Brasil, mais das antigas, lembra-se, ali dos anos 90, 2000. Uma banda de rock, cantava loucura, drogas, rock and roll, pau, 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 pau. E eles estavam no auge, irmãos, eles estavam no auge. Sabem o que é auge? Auge mesmo. Eles eram a banda mais famosa assim, jovens, tinham tudo na sua mão. Dinheiro, drogas, mulheres, tudo. O vocalista dessa banda, no auge, não foi num momento de baixa, foi no auge. Tinha tudo nas suas mãos. O Espírito Santo o encontrou e disse assim: eu não te quero mais aqui. Tu vais sair agora. Ele não esperou acabar os concertos, ele não esperou acabar a turnê, ele não esperou fazer mais um disco, ele não esperou as coisas acontecerem, o contrato com a gravadora acabar. Não, ele disse assim: pessoal da banda, eu estou fora da banda. Espera aí, mas como assim? De uma hora para outra, do dia para a noite, como assim? Pessoal, eu estou fora da banda. A minha vida mudou, eu não sou mais o mesmo. Eu renuncio a este estilo de vida. Isto não é condizente com a minha nova identidade. Eu saio hoje. Esse homem, o nome dele é Rodolfo, e ele era o vocalista dessa banda chamada Raimundos. Ele, a partir daquele momento, saiu da banda no auge. A banda foi, despedaçada. Os membros da banda deixaram de falar para ele. Só voltaram a ter contato há 2 anos atrás, mais ou menos. Foi muito tempo em que ele foi mal visto por esse movimento. Chamaram-no de louco, maluco, de alguém que só queria saber da religião, que deixou tudo para trás. E ele não quis saber, deixou, abandonou. É fácil abandonar o barco quando ele está a afundar, não é? Mas quando ele está no seu maior ponto de prestígio, de dinheiro, de coisas boas, é difícil. Mas foi o que o Rodolfo fez, foi o que Zaqueu fez. Não há momento
bom para deixar o mundo que não seja agora. Este agora é o melhor momento. Mas muita coisa depende do meu estilo de vida. Mas eu sei que eu estou a pecar neste trabalho. Eu sei que estou a pecar com essas amizades, mas eu preciso disto agora. Tu só precisas da graça de Deus. Eu não preciso de mais nada. Se hoje o meu dinheiro acabar, eu posso ir para debaixo da ponte, irmãos, mas eu tenho que ter a minha consciência limpa e dizer: eu não me corrompi, eu não me vendi por este mundo, eu não entreguei os meus talentos para o mundo, eu não flexibilizei a minha santidade para agradar alguém. Eu mantive a coerência, eu fui santo até o final. Esse é o desafio que nós queremos fazer hoje como igreja. Amém? Podes fechar os teus olhos e vamos orar hoje. Nós chamamos cada um a que possa refletir sobre essa transformação de vida e como é que nós podemos buscá-la. Hoje há um chamado, há alguém que passa por este lugar. Há alguém que passa por este lugar. Esse alguém é Jesus. Jesus vem no seu esplendor e na sua glória, com o seu poder. E nós queremos vê-lo, nós queremos estar com ele, nós queremos reconhecê-lo hoje. Queremos olhar para os seus olhos, queremos dizer: Jesus, hoje a minha vida muda completamente. Hoje eu quero seguir o exemplo de Zaqueu. Hoje eu quero deixar para trás. Quero deixar para trás as minhas práticas que não te agradam. Não interessa há quantos anos tu estás na igreja, não interessa há quantos anos tu te dizes cristão. Há algo em ti que pode ser transformado hoje. Há algo no teu coração que pode ser transformado hoje. Há uma vida que pode ser dedicada a Jesus hoje. Não esperes por amanhã. Não esperes pela próxima semana. Não esperes pelo próximo evento. Faz isso hoje em nome de Jesus. Toma uma decisão hoje. Não deixes que isso seja algo emocional. Faz isto com o teu coração, mas faz porque é o certo a fazer. Faz porque tu queres agradar a Jesus. Decide hoje: Jesus, eu vou chegar à minha casa hoje e isto vai mudar. Isto vai mudar. Diz a Ele o que tu vais mudar hoje, em nome de Jesus. Quanto maior é o benefício que nós temos com algo, maior é a queda quando nós deixamos aquilo. Mas Jesus vai estar lá para te amparar. Jesus vai estar lá para te amparar. Em algum vício, Ele vai estar lá para te dar graça, para te dar forças para lutar. Ele vai estar lá ao teu lado. A tua igreja vai estar ao teu lado. Em algum pecado, a tua igreja vai orar por ti. A tua família vai te apoiar. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu profetizo famílias unidas para que possamos apoiar quando algum de nós quer uma transformação verdadeira de vida. Menos críticas e mais apoio. Mais mão estendida, mais oração junto, para que possamos ter famílias libertas em nome de Jesus. Para que possamos ter maridos libertos, mulheres libertas, filhos libertos, para que o nosso lar seja um lar de santidade. E que isso venha através de um amor genuíno e um apoio incondicional. Obrigado, Jesus, pelo exemplo e pela história de Zaqueu. Obrigado por este homem que não olhou para os meios para te conhecer e para se arrepender dos seus erros. Nós hoje queremos restituir aquilo que destruímos, Senhor. Queremos reconstruir aquilo que deitamos abaixo. Queremos, Pai, em nome de Jesus, se foi na nossa família, se foi no nosso trabalho, se foram algumas amizades, se foi no nosso ministério, nós queremos reconstruir hoje aquilo que foi destruído, Pai. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor, porque foi algo tão maravilhoso que Tu fizeste em nós. Nós deitamos tudo abaixo, Senhor.
pelo nosso orgulho. Mas hoje, Pai, hoje nós aceitamos restituir aquilo que foi roubado, aquilo que foi destruído, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado pelo teu abraço hoje. Obrigado. Obrigado porque não estamos sem solução, não estamos sem saída. Obrigado porque podemos olhar para ti e saber que temos força. Saber que podemos nos levantar hoje. Obrigado, Pai. Dá-nos uma semana cheia da Tua presença, cheia do Teu Espírito Santo. Queremos a nossa família unida, no nome de Jesus. Queremos a nossa casa abençoada, no nome de Jesus. Queremos, Pai, que a Tua igreja cresça para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Abençoa os batismos hoje. Abençoa cada irmão que vai se batizar. Cada um, Senhor. Meu Pai, é um passo tão importante na nossa vida. É algo tão especial. Meu Pai, não há maior emoção do que aquela de nos entregarmos a Ti e fazermos isso publicamente, Senhor. Por isso, Pai, eu chamo e convido que toda a igreja possa estar presente. Todos aqueles que consigam, tenham a oportunidade. Nós queremos celebrar esse momento tão especial na vida dos nossos irmãos. Obrigado, Pai, por cada um deles. Protege, guarda e que até lá, Senhor, nenhum deles possa sofrer nenhum tipo de represália. Nós oramos para que Tu protejas esses corações, proteja a sua saúde, proteja, meu Pai, a sua deslocação para lá, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Nós Te agradecemos por este culto, Te agradecemos pela nossa vida e abençoamos a vida de cada um. No nome de Jesus.